Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, através da sua TV Floripa, canal 4 de Florianópolis, e também transmissão para o Brasil e para todo mundo via internet. E hoje, um pouquinho antes de vir para cá, que eu não gosto, nunca gostei de guardar segredo de nada, recebo a boa notícia que é muito provável, já venho em contato já faz um bom tempo, desde o ano passado, é muito provável que em março, no início de março, nós estejamos entrevistando no Vida Inteligente o digníssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero que corra tudo bem para que possamos trazer o dirigente da nação aqui para nós podermos interagir com ele. Essa é uma alvíssara. Por outro lado, também gostaria de mandar aquele fraterno abraço para todos aqueles nossos queridos amigos e irmãos que nos prestigiam toda quinta-feira, há quase 5 anos já, fazendo com que essa egrégora vá crescendo cada vez mais e nós vamos moldando o grande mosaico do novo ciclo que nós já falamos no programa anterior, novamente, mais uma vez. E também anunciando hoje, eu gostaria que o Fernando colocasse no ar, que vai começar agora, em março, uma nova turma do CAOP, que é o curso de formação de parapsicologia clínica do Sistema Grisa, do Pedro Grisa. Fernando, por gentileza, coloca aí no ar, isso. Estão aí os telefones para formar parapsicólogos clínicos, é um curso de formação para quem já tem o 2º grau e queira especializar-se nessa técnica, entre em contato através desses telefones que estão aí no seu visor. Tá? E, pois bem, e nós trouxemos hoje como tema, já havíamos anunciado no programa anterior, que nós temos sempre falado aqui no Vida Inteligente, coisas que não são usuais. Usuais, pelo menos, de público. Não se fala muito em público que nós falamos aqui. E falamos muito de questão de tucos, em algumas vezes falamos em tucos, nós estamos conversando hoje lá fora antes de começar. Tem algumas pessoas que ainda querem esclarecimento sobre determinados temas, e é claro, nós vamos com o tempo, no seu tempo certo, nós vamos conseguir sanar todas essas dúvidas, as quais, muitas delas, nós também as temos, e debatendo-as, as respostas se fazem presentes. Isso, então, quando nós fazemos o programa Vida Inteligente aqui, é um aprendizado para todo mundo, inclusive para nós aqui, que estamos aqui conversando com vocês. E a gente tem falado muito sobre passado. Já fizemos programas sobre presente, passado e futuro, já falamos muitas vezes do passado. E o nosso entrevistado, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui novamente hoje conosco, sempre nos falou que é possível, e estamos aqui hoje, trabalhando, e tudo que nós fizermos hoje, se o fizermos dentro da lei, dentro dos conformes, podemos dizer assim, nós vamos estar resgatando todo o nosso passado. E eu achei por bem, e foi ao vivo isso no programa anterior, abordarmos esse assunto para tentar esclarecer de vez como nós podemos mudar o passado. É possível mudar o passado? É possível zerar o karma? É possível transmutar tudo isso aí? E me parece que é possível. Então, hoje, durante 1 hora, nos próximos 60 minutos, nós vamos estar conversando sobre isso. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite. O Lula vai estar aqui, então é pouco que massa. Assim espero. Eu espero. Pelo menos eu tô dizendo em público para potencializar esse desejo e para que isso está muito bem encaminhado. Estou em contato já com a assessoria dele já há um bom tempo. Já recebi telefonema, já estamos com troca de e-mails. Grande criatura vai ser uma coisa então, eu acho que é o dirigente do celeiro do mundo. É um brasileiro dirigindo o Brasil. Perfeitamente. E nós falamos isso no programa anterior. De corpo brasileiro e de alma brasileira. Então, se correr tudo, espero e vai correr tudo bem, nós vamos ter aqui o homem que dirigiu a nação nos últimos 8 anos. E escreveu o seu nome na história. Isso é irreversível. Muito bem. Antes quero comentar. Boa noite a todos. É bom estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez. Então, você falou uma coisa que é muito interessante de esclarecer e que tem a ver com o objeto da conversa hoje, que é a questão de
Você falou sanear uma dúvida e aí depois complementou, corrigiu para sanar uma dúvida. É as duas coisas. Ambas, né? Sim, porque a dúvida, assim, primeiro assim, quando você está, ou você está mentindo, ou a gente mente sobre alguma coisa, supondo que alguém menta nesse planeta ou nesse país, porque ninguém mente, todo mundo fala a verdade. Mas então, quando alguém mente, mesmo assim, ele está falando ou descrevendo uma realidade que ele mesmo criou. Ele criou uma realidade no astral, isso tem a ver diretamente com o assunto de hoje, né? E aí ele está descrevendo aquela realidade. Quando eu estou descrevendo uma verdade, a verdade é descrever um fato, né? E o fato, ele foi criado em determinado momento e teve envolvimento de seres humanos aí, isso fica lastreado em algum lugar no plano astral, na mente concreta, no mundo invisível. E aí, por assim, eu tenho uma dúvida sobre como as pirâmides foram construídas. Por exemplo, né? Vamos supor, né? Sim. É um fato, foram construídos. Seres humanos participaram desse processo, toda a mecânica para isso. Quando eu digo que eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa e você me esclarecer essa dúvida, ou você me dá o teu ponto de vista sobre alguma coisa que você ouviu e você me dá um desvio do fato, né? E aí isso pode ser uma boa intenção, um engano, eu posso estar mentindo deliberadamente, então eu te dou um caminho e te lastreio, te ancoro, né, em um lugar tipo assim, virtual que não existe, fisicamente, porque não é o fato, mas ele existe virtualmente, porque foi criado na cabeça de alguém, né? Ou eu digo, não, as pirâmides foi assim, assim, assim. Daí o que eu faço é te lastrear com a realidade que aconteceu naquele momento e que existe ainda até hoje. Então, quando você vai responder uma pergunta para alguém, né, com conhecimento de causa, quando você vai responder com a verdade ou com a tua interpretação da verdade, você está ligando a pessoa ao fato, né? Aí, a partir daí, a pessoa interage com o fato e aprende o que quiser. Então, E o fato se faz presente, né? Não, uma vez que você está conectado com o fato ele faz questão de ser entendido a um ponto tal em que você saiba tanto a respeito que você seja o próprio. Esse seria o máximo da compreensão de um evento humano, né? Aí então, quando você vai esclarecer uma dúvida, ou sanar uma dúvida, ou sanear uma dúvida, você vai assim, eu estou aqui, eu gostaria de saber sobre as pirâmides estão aqui. Aí eu não tenho o caminho para chegar nesse lugar, você vem e fala para mim, ó, o caminho assim, ó, foi assim, nessa época, aí você me dá a direção para. Aí eu olho para o teu conhecimento sobre as pirâmides, só que daí, quando eu olho para o teu conhecimento, quer dizer assim, as pirâmides, né, aquele conhecimento, ele está em você porque você tem o caminho. Daí você reparte o conhecimento comigo. Você Sim. me dá o teu caminho para chegar até lá. Quando eu estabeleço um caminho até lá, aí eu consigo aprender o que eu queira, ou fica só nisso, mas não importa. Então, esclarecer uma dúvida seria o equivalente a sanear mesmo uma dúvida, porque quando tem uma dúvida, eu estou com as minhas diretivas, né, de percepção apontadas para locais errados, né, e aí então cria a necessidade de esclarecimento. Quando você me esclarece, você me dá a direção, né, me orienta, aí vem a questão do mestre, aquela confusão toda, não é? Que não existe, não é nesse sentido. O mestre só existe um, né? Os outros são todos discípulos. Então, quando eu olho daí nessa direção, eu alinho, né, a minha vitalidade em função de resolver essa dúvida, e aí ela é esclarecida. E a dúvida, para ser gerada, ela é um conglomerado de forças que faz com que eu queira saber isso, né? E é isso que move a busca pelo conhecimento. E quando eu tenho um conglomerado de forças que me leva a querer saber alguma coisa, qualquer coisa, sobre o passado, presente, futuro, sobre a morte, não interessa o que seja, qualquer conhecimento. Então, é um conjunto de forças que daí cria em mim uma vontade, e é uma vontade exatamente igual à vontade de comer manga, de tomar água, de ir descansar, de ir passear. É uma vontade como outra qualquer, só pode mudar a intensidade. No momento em que eu dou atenção para essa vontade, que é a vontade de saber sobre isso, e eu a atendo, eu posso ter contato com o conhecimento. Então você tem que primeiro dar atenção às tuas dúvidas, dar atenção aos teus anseios por alguma coisa que você queira, um conhecimento, qualquer coisa, por quê? Porque é um conjunto de fatores que te leva àquilo, né? E uma vez atendido, daí você por conta resolve. Isso que é sanar uma dúvida. Num programa que nós fizemos juntos, você disse, fiz um comentário com o passado, que eu falei que sempre eu sentia saudades do passado, e você falou que quando a gente pensa no passado, nós despendemos energia, perdemos energia. Lógico. Tá. Considerando que
nós podemos mudar o passado. Segundo nós vamos conversar hoje, vamos falar a respeito. Nós podemos fazer isso. Já falamos de presente, passado e futuro. E estamos vivenciando e falando muito, inclusive criando, não seria o termo apropriado, o modismo, né? Que o modismo é temporário e o nosso é perene. O sempre, nós temos falado muito do sempre. Como conviver, como fazer uma conciliação com a mente concreta ou abstrata, também podemos falar sobre isso, né? Porque ainda nós estamos no entendimento das duas, né? Exercitando. Como é que a gente pode viver no presente, passado e futuro e o sempre ao mesmo tempo? Fui claro no questionamento? Sim. É que assim, Grego, o presente, o passado e o futuro são abordagens humanas de um deslocamento experiencial, de um deslocamento evolucional dentro do sempre. O sempre, ele engloba o conceito humano de presente, passado e futuro e o conceito divino de presente, passado e futuro. O sempre existia, existe e vai existir. Sim. Né? Na medida em que seria o equivalente ao seguinte: na medida em que o sempre se projeta na matéria para viabilizar a evolução humana, ele se transforma fisicamente em coisas tangíveis que a gente conceitua como presente, passado e futuro. Seria como se o espírito do presente, passado e futuro fosse o sempre, né? E a alma, o corpo, fosse o que a gente conceitua como presente, passado e futuro. A gente conversou aqui uma vez que o tempo, ele vem da raiz sânscrita tan, que é corte, né? Então o tempo, ele é um corte na eternidade, ele é um corte no sempre. E o tempo é um conceito humano. A diferença entre o que eu estou vivendo agora, o que eu já vivi e o que eu vou viver é a maneira como eu vou abordar, a maneira como eu vou encarar isso. Se eu tenho memória, se eu estou vendo agora, se eu faço projeções que por força da vontade, sabedoria e atividade, da minha consciência, eu posso transformar em realidade ou não. Então, vamos começar a desenrolar essa coisa. Isso. É muito comum e é usual as pessoas falarem assim: se arrependimento matasse, eu já estava morto. Né? Muito comum. É muito comum. Só que é o seguinte: arrependimento mata. Né? Arrependimento, na verdade, ele é o mecanismo que dispara todas as forças, né, que tendem a degradar a rede vital para derivar para aquilo que a gente conceitua como doença. Deixa eu só fazer uma parte que é importante nisso aqui. Sim. Se o arrependimento, nós falamos também nos programas aqui que as coisas hoje elas estão aflorando. Vamos dizer, você acabou de dizer o arrependimento. Se eu me arrependo de alguma coisa, esse arrependimento está aparecendo para mim, para que eu possa estudá-lo, transmutá-lo. Então, como conciliar? Mas isso não é arrependimento. Não é? O que é isso, então? Não, isso é consciência, diferente. Ah, tá. Então tem... Errar é humano. Né? Porque o errar é experiência, o errar é aprendizado, e quando eu erro, eu dou a chance para que aquele erro ancestral se manifeste, né? E em mim se resolva. Isso é evolução. Quando eu erro, e aí vem isso que você falou de arrependimento, que o arrependimento nesse caso não é o conceito de arrependimento, ele é compreensão do erro. É diferente. Aí isso implica em evolução, e esse é o caminho para evoluir, porque não adianta eu achar que eu sou perfeito ou fingir que eu sou perfeito ou usar uma máscara, quando eu tenho uma série de seres em mim para se exteriorizarem e se resolverem. Então isso não mata? Não, isso é evolução. Perfeito. Né? Então, o compreender o erro, né, analisar e sublimar para que ele não se repita em você. E qual seria o arrependimento que mata? Arrependimento é aquele: eu fiz o erro, eu errei, eu erro novamente, e a desculpa para cometer o erro, é: não, eu errei, mas me arrependi. Aí errei de novo, conscientemente. Ah, mas eu me arrependi. Então você fica alimentando alguma coisa que a lei te deu o poder de sublimar. Perfeito. Ou então você fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou queria fazer, porque o arrependimento, o que é prejudicial e que mata, né? Ele não é só assim: eu errei, né, e aí me arrependo por ter errado. Não, pô, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, se eu não tivesse. Então, tudo que é coisa que eu acho que poderia acontecer, que eu acho que eu poderia ter feito, caminhos na vida que eu acho que poderia ter tomado. Justificativas, né? Aí eu me arrependo, por exemplo, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho dois caminhos, Grego, tá? Eu estou aqui e aí estou dirigindo, né? Eu tenho o caminho A e o caminho B. Daí, eu não sei qual é que é o caminho, então eu vou pelo caminho A.
Aí eu ando, chego lá na frente, daí então furo o pneu, não sei o que, chove, e aí quando começa a chover, quebrou o limpador de para-brisa e eu culpo a chuva, mas não é. Então uma série de coisas, né? E aí eu paro assim, putz, se eu tivesse ido pelo caminho diferente, a coisa toda teria sido diferente. Não existe isso. Não existe isso. Concordo. Porque quando você está em uma encruzilhada qualquer, você vai tomar uma decisão no dia a dia, uma decisão estratégica para a tua vida, uma decisão evolucional, não interessa qual seja, uma vez tomada a decisão, só aquela existe. A outra alternativa, né, ela é uma conjectura tua, poderia ser assim, e ela já nem mais existe fisicamente, porque como você tomou a decisão e você se deslocou no tempo... A outra se desfez. A outra, o que você pode fazer é voltar para aquele ponto de origem e tomar uma outra decisão. Não, agora eu vou pela esquerda, né? Mas o da esquerda não é o contrário da direita, ele é um outro caminho, porque é um outro tempo, e você agora já está diferente. Por quê? Porque você foi por um caminho, errou, viu que não era aquilo que você desejava, você volta e toma um outro caminho. Então, nunca pode existir o arrependimento assim, ah, mas se eu tivesse feito isso, ah, eu deveria ter feito aquilo, esse tipo de coisa. E aí, então, o que acontece? Veja só como é que é. Isso tudo tem ligação com o passado que você está falando, né? Não, isso é coisa que aconteceu, claro, nós estamos falando sobre o assunto exatamente. Do dia. Isso é o passado. Não chama atenção. Né? Isso é o passado. Então, eu deveria ter tomado um caminho, né? Aí eu tomei um caminho que eu acho que foi o caminho errado, por exemplo, né? E aí uma série de coisas aconteceram que não era o que eu desejava que fosse. E aí então, em vez de eu parar, entender e refazer, eu fico pensando assim, puxa, mas eu deveria ter, né, jogado naquele número, puxa, eu deveria ter tomado aquele caminho, eu deveria ter aceitado aquele emprego, aquela mulher era perfeita para mim, aquele homem era perfeito, aquela coisa assim. Então, aí você fica criando uma realidade que não existe em função de alguma coisa que não é o que é real. Então, você está vivendo aqui, e aqui você tem o dia a dia que você está criando, e despendendo vitalidade. Né? Você agora ficou claro o despender energia, perfeitamente. Claro, você está aqui no dia a dia, você está trabalhando, a gente está conversando, você está pensando, amando, sofrendo, desejando, corrigindo. Isso, você não olha para alguma coisa e não ouve, e não pensa e não fala, você não faz nada sem despender vitalidade. Né? E o despender vitalidade é criar um conglomerado de seres no plano astral, na mente concreta, independente que seja. Sem dúvida. Aí você está vivendo aqui a tua realidade. E ao mesmo tempo você está assim, insatisfeito com a sua realidade, quer dizer, quando você está insatisfeito, você atrai todos os elementais que se alimentam da insatisfação, todas as dores humanas começam a olhar para você e dizer, não, então vão se aproximar, quem sabe a gente pega e dá uma sugadinha nessa criatura. Então você está aqui insatisfeito, né, vivendo uma realidade, dando vida para que essa realidade seja acontecida, ela seja vivida, você está atraindo o entorno e ao mesmo tempo você cria uma realidade, né, que deveria na tua cabeça te dar mais felicidade do que aquela que existe hoje, só que essa existe só em você. Só que para criar essa realidade, o dispêndio, né, de vida é exatamente igual ao teu dia a dia. Aí então você cria desejos, aspirações, você imagina tendo feito esse caminho, tendo feito aquele caminho, conhecido essa pessoa, conhecido aquela, não tendo feito esse, não tendo feito aquele. E todas essas imaginações são seres que você está criando, para que daí esses seres criados, entrelaçados entre si, agindo no teu astral, te dê aquela falsa sensação de felicidade. Você foge da realidade, né? Você cria uma pseudo-realidade e se coloca numa situação de inércia passiva. Aí você passa a ser refém daquelas coisas que você está criando. Você deixa de ser senhor da tua própria existência. E aí como faz esse processo reverso que é o que nós queremos hoje? Assim? Como transmutar isso? Como a gente pensar de uma forma diferente em querer mudar o passado, transmutá-lo e fazer com que ele seja uma lembrança agradável ou então até que a gente esqueça do passado? Não esquecer não adianta. Não adianta? Não. A compreendê-lo, então? Não, porque o passado, o tema do nosso programa, a compreensão do passado? Exatamente, porque o passado de cada um são seres vivos. Nós criamos, nós alimentamos. Todas as experiências que você teve enquanto criança, enquanto adolescente, está tendo enquanto adulto, toda a tua existência enquanto ser humano, ele é um conglomerado de seres que ainda se alimentam de você. O passado, ele é físico. O passado tem o nosso passado, o meu, o seu, de todo mundo que está aqui dentro hoje, tem ligação com a nossa mônada também? Tudo? É tudo ligação? É uma coisa só, vamos dizer? A nossa experiência individual, sendo que nós pertencemos a uma mônada, também faz parte, já que quando a gente vai resgatar o passado, nós resgatamos
o passado da humanidade, que nós sempre falamos, tem alguma ligação ou não? Tem. Eu tô complicando um pouquinho, né? Não, tá claro, tá límpida a pergunta, tá tranquilo. É assim, ó, eu tenho o meu conjunto evolucional, espírito ou mônada, que nome a gente queira dar, de acordo com a crença de cada um. Isso se projeta, né, na multiplicidade. A existência de cada um de nós aqui nos dá uma alma, cada existência nos dá uma alma. Essa alma ela vai cumprir o seu papel, vai ser sublimada e vai fazer evoluir parte da matéria que você criou, que você pariu. Tá? O passado, ele existe e ele é uma decorrência da existência dos seres. E o passado, veja que é uma coisa muito interessante. O passado de cada um e o passado do conjunto da humanidade, ele serve como um isolante, né, da realidade da mônada, do espírito, do sempre. Então tá aí, ó. Né? Então, a razão, veja que é uma coisa muito interessante, né? A razão para que a humanidade tenha essas dificuldades de compreender a sua própria existência, que cada um de nós tenha dificuldade para compreender e para ver quem nós somos, para que cada um de nós tenha dificuldade para ver o sempre, para entender, para compreender o abstrato, para ter acesso ao conhecimento como um todo, é exatamente esse manto, essa egrégora que cerca a existência humana. E o que tem aqui? O passado de cada um. Né? E ele fica como... como assim, grego? Hoje o dia estava nublado. Para nós, acima das nuvens tinha sol. Exatamente essa analogia. Nós estamos aqui, a alma de cada um, a egrégora humana são as nuvens, e acima da nuvem tem o sol. Que sol? O espírito, o sol central, né, o sol espiritual, e o que se queira colocar por analogia. Essa aqui é a analogia correta. O que nós temos que fazer? Fazer com que essas nuvens se desfaçam. Mas não adianta ele falar assim, esquecer a nuvem. Eu vou assoprar a nuvem para lá. Se eu soprar para lá, ela pode sumir de cima da minha cabeça, mas vai ficar em cima da cabeça de alguém. Dos demais, perfeito. E isso não é trabalho para ser feito, não. Isso não é digno do gênero humano. Eu tenho que sublimar, porque daí, em sublimando, a nuvem ela se repete ao redor do globo terrestre. Ela tem padrões iguais para cada um ser humano. Em eu sublimando a parte que me cabe, eu sublimo a tua parte, né, a parte de cada um que habita e de cada um dos que já habitaram, isso de certeza. Por isso que a gente conversou das outras vezes, a gente tem falado às vezes aqui, que não adianta eu achar que eu sou um adepto, um asceta perfeito, um discípulo, né, padrão e não sei o que e tal, quando ali do lado, né, tem um irmão de humanidade que está levando o maior cacete, né, no verdadeiro sentido da palavra. Ele está levando pau o tempo inteiro da vida e sofre, não sei o que e tal, e precisa de uma direção. Não, isso é problema dele. Não existe isso. Pera, você tocou num assunto interessante. Como eu posso interferir no teu processo sem você me pedir ajuda? Não. Então, como é que fica isso aqui? Não, veja só, nós estamos falando aqui sempre, desde o primeiro dia que a gente veio aqui, em setembro de 2005, 28 de setembro. A gente está falando sobre solução para a humanidade. Nós nunca falamos aqui em indivíduo. Então, quando eu vejo alguém da humanidade sofrendo, eu tenho que ver, como você falou, eu tenho que analisar o problema. O que está acontecendo com essa criatura? Né? E trabalhar na causa daquele sofrimento, né? Isso é importante, e não focar naquela pessoa especificamente, porque se eu vou trabalhar naquela pessoa especificamente, eu posso estar interferindo karmicamente. Isso. Né? E se eu interferir karmicamente, pode ser de direito ou não, pode haver uma ligação entre eu e aquela criatura e deveria haver esse envolvimento ou não, só que por via das dúvidas, então eu faço uma interferência a nível mental, eu crio uma solução para que não só aquela criatura, né? mas todos iguais, mesmo... né? se resolvam. E mais, aí eu não estou pensando só naquele ser humano que está com aquela dificuldade, eu estou resolvendo, e aí é uma coisa divina, né? Aí é um ato de caridade, não na caridade humana, mas uma caridade divina, porque eu estou resolvendo aquele conglomerado de forças que tem por função e por vida só gerar dor, só gerar sofrimento. Então, eu liberto aquelas criações que foram feitas por alguém em determinado momento da história da humanidade e que vem se alimentando da humanidade até então. Isso é o trabalho de sublimar as dores da humanidade. Nesse momento, quando você trabalha nesse plano, que assim, quando você vê o que está acontecendo e resolve mentalmente, né, resolve espiritualmente aquele processo, né, você está daí agindo nas razões do próprio karma. Você está tendendo a humanidade ao equilíbrio. Entende? Aí, quando você resolve o karma humano, você faz com que os que vierem a nascer
já nasçam já em função do trabalho a ser feito, irmão, e não mais em função de um resgate humano para resolver, para fazer, que é como é o nosso caso hoje. Quando eu vejo, por exemplo, as televisões mostrando para nós Holocausto, Segunda Guerra e todas aquelas coisas que a gente vê e a gente entra naquela energia. Esse é o momento, então, para a gente transmutar aquilo. É uma coisa que a gente É factível ou não? É possível? Sim, sim. Uma coisa que a gente tem que ter em mente que é assim, a vida humana, né, a coisa humana em si, as forças que regem as nações, não é o acaso, não é um acaso da mãe Joana, não é um bando de desatinado, por mais que possam querer parecer desatinado para a população. Não existe acaso algum. Não existe o acaso do ponto de vista cósmico, Perfeito. do ponto de vista humano, Sim. né? Então a coisa toda é engendrada. Então não vem para a mídia sequer uma palavra que não tenha sido escolhida. Ah, sim, no aspecto sim. humano. E aí quando então a mídia dá ênfase, não, vamos falar sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, 60 anos atrás, 100 anos atrás, na Primeira Guerra, então assim, é como se houvesse um orquestramento, para fazer com que as dores humanas elas não sejam esquecidas. Né? E quando você está quase esquecendo, alguém vem e te mostra uma imagem, olha o que aconteceu há 100 anos atrás, olha o que aconteceu em 1945. Olha. Então aquilo é revivido intencionalmente para que as dores humanas, né, sirvam como isolante para a própria evolução humana. Mas se você for esclarecido, você vai olhar com outros olhos. Aí é que está, exatamente. Então agora vamos colocar um ponto aqui e vamos ver como é que o passado se ancora astralmente e vitalmente para a gente chegar a como resolver, a como sublimar o passado de cada um e o passado da humanidade como um todo. Porque quando eu sublimo o passado, é como se eu resolvesse essa questão das nuvens que cobrem a humanidade, e aí o sol se faz para todos. Que sol? O sol da consciência. Né? Bom, aconteceu alguma coisa no ano de 1500, por exemplo. Né? Aí Cabral chegou em Porto Seguro. Né? Ele sabia o que tinha que fazer, sabia a ordem que pertencia. Ele veio trazer alguma coisa que daí estava de guarda dessa ordem, e ele veio deixar em Porto Seguro, depois essa coisa foi levada de Porto Seguro para Itaparica, porque tem a ver com o futuro do Brasil, uma porção de coisa. Né? Isso é o que a história oculta. Aí tem a história fictícia, que daí ele estava navegando, e daí se perdeu e veio, foi parar exatamente na Bahia e descobriu o Brasil. Claro. Tudo bem. Independente disso, do que é contado, né, nas escolas, e vejo que isso é perpetuado academicamente. Né? Então, as inverdades a respeito da nação brasileira, né, e do solo brasileiro, da pátria brasileira, elas são perpetuadas depois de 500 anos. Mas tudo bem. Então, isso é um aspecto do que é o passado, que ele é criado, aquilo que está fazendo agora. Então, se cria uma pseudo-realidade e é alimentada, isso não dirige as pessoas para lugar nenhum. Paralelo a isso, e isso existe agora, né? Paralelo a isso, existe a realidade daquele dia. Então eles vieram, pegaram as correntes marítimas, tinha a ver com os fenícios, vieram, aportaram lá em Porto Seguro, teve todo um processo para ser feito. Esse evento que aconteceu naquele dia, né, ele cria uma realidade, ele cria como se fosse um pequeno mundo no astral, que é aquele dia. Rock dia, este dia, o Deus de hoje, né, hoje, né? Então, essa realidade criada naquele dia, ela existe em si, porque o acontecimento foi real, as pessoas despenderam vitalidade para acontecer naquele dia. Sim. E então no astral tem o dia 22 de abril de 1500, fixo, vitalizado, entrelaçado em todas as forças que concorreram para que aquilo acontecesse. Entendo. Isso está lá. Quando a gente vem aqui e conversa sobre o que aconteceu realmente naquele dia... Nos ligamos lá. Nós nos ligamos e vitalizamos aquilo, e vitalizamos toda a história que aconteceu para que aquilo acontecesse. Isso é uma coisa boa que a gente está fazendo. Entende? Mas ele existe fisicamente naquele local. E é bom então a gente saber a respeito, porque a gente recebe todos os influxos, né, que ainda estão retidos, assim, toda a felicidade daquela ordem, daqueles seres de alto espírito, daqueles seres de alta hierarquia que aportaram na terra dos deuses, na terra prometida, na terra brasileira, no ano de 1500, né? Ele está latente, né? Pronto, pulsando, né? No astral, no vital, no fundamento concreto. Quando eu me conecto com aquilo, eu dou para aquele local, né, a minha experiência de hoje, a minha experiência enquanto ser humano,
e aquele local recebe a minha experiência e propaga essa minha felicidade em saber disso para todo o passado daquele dia. Então, eu não sei o que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral nasceu e foi trocado. Não sei o que aconteceu nesse dia, né? Mas a gente sabe que ele nasceu e foi trocado. Ele era um Kumara, né? Então, eu não sei o que aconteceu no entorno do dia do nascimento de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, o Vale de Caminha, o Infante Dom Henrique de Sá, mas quando eu me conecto ao dia 22 de abril de 1500, todo o meu conhecimento, a minha vitalidade, a minha felicidade, o quem eu sou, quem você é, o que eu sou, o que você é, se conecta naquele ponto, e aquele ponto propaga o que eu sou e o que você é, o que nós somos, o que a humanidade é, para um passado que para a gente é invisível, mas que existe. Que passado é esse? A realidade do dia a dia de todos os navegadores até chegar naquele ponto. Essa é que somos parte desse passado também. Porque agora a gente conhece esse passado. Sim. Aí é que está a necessidade de se conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, o que faz assim, não, o nosso objetivo é jogar luz sobre a verdade. O que é jogar luz sobre a verdade? É que é o seguinte, o ser humano só enxerga o que está iluminado. Jogar luz sobre a verdade é fazer com que você consiga ver aquela coisa. Então, quando eu vejo um fato histórico, construtivo, né, eu faço com que tudo que eu sou, a minha vitalidade, a minha conexão com aquele passado, ele se propague para todo um passado que para mim é desconhecido. Que passado? O dia a dia da vida do Pedro Álvares Cabral, de quem estava com ele, de quem construiu o navio, do Infante Dom Henrique de Sagres, da Ordem de Avisos, Maris, Templários, e aí Templários se encadeia com o Egito, se encadeia com a Atlântida, né? Então, quando eu olho para algum ponto no passado, para a verdade, ou independente se o passado foi de semana passada, ou há 500 anos, ou há 1 milhão de anos, eu tenho o poder de interferir em todo o passado humano desconhecido. Essa é a primeira chave. Primeira chave. Depois é o seguinte, eu recebo, olha só. Só uma partezinho. Sim. Só, é importante essa parte aqui. Você está falando, eu posso modificar. E se essa história não me foi, se ela me foi passada erroneamente, como eu posso? É isso, exatamente isso que eu ia falar. Então, perfeito. Eu aí, conheço, é bom. Pois é. Então, é que a coisa ela fica pronta, né? Quando você vai verbalizar, já está em imagem. Então, assim, veja que daí, através desse processo que eu estava falando, você tem condição de interferir, né? E você caminhar por todo o passado humano, né? Inconscientemente, que assim, eu não preciso saber o que aconteceu em cada dia da vida de Pedro Álvares Cabral, e nem o que aconteceu na Atlântida, nem o que aconteceu na Lemúria, por quê? Porque quando eu me conecto com um local no passado, eu aprendo, e é o que a gente tem feito aqui nesses 4 anos, 5 anos, 4 anos e pouco, nós temos dados-chave para cada um de vocês, seres humanos, para andar pelo passado oculto do gênero humano, para dar tudo que de bom há em vocês, para o passado humano, só que daí junto pelo caminho vai o que de bom há em cada um de vocês e de nós, e também o que ainda está por resolver. Sabe, de hoje é o programa número 80. 80. É coisa. Se não é. Bom, então, esse é quando eu estou trabalhando sobre a realidade. Quando eu vou, e você fala assim, no dia 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral se perdeu e veio e teve uma missa, e daí só veio para cá, só prisioneiro, né, e tal. Aí eu estou me lastreando, eu estou me ligando a uma realidade que não existe, que foi criada por alguém com uma segunda intenção, ou por ignorância, né, ou por intenção mesmo de lesa humanidade, lesa pátria brasileira. E aí quando eu vou e me fixo nessa realidade, tudo que eu tenho em mim de bom e que eu tenho em mim para resolver, ele vai andar por esse caminho e se perde nos meandros daquela história que foi criada. Veja que aí você tem que ver então o que eu quero trabalhar do gênero humano, o que eu quero vitalizar. Porque assim, cada coisa que eu olho no invisível que olha de volta para mim, eu estou me dando para essa coisa do invisível. Eu estou transformando, porque quando eu olho para algum lugar olha de volta para mim, eu dou para esse lugar tudo que eu sou de bom e de ruim. Eu transformo esse local. E aí se criou hoje, e veja que desperdício de vida, né? Porque como a humanidade vive hoje, né, no que a gente chama de Maia, num mundo completamente
assim, sabe, às vezes se olha para a humanidade e sim, que força descomunal, né, que existe, que foi criada e que é o karma, que é o egrégora humano, que força descomunal que consegue manter aprisionada tal poder. Que poder? O poder que o ser humano tem para trabalhar o seu presente, seu futuro, né, e o seu passado, e o presente, passado e futuro da própria divindade, transformar a própria existência humana. Mas não, a humanidade, nós ficamos nesse ir e vir. Eu consigo olhar 1 milhão de anos atrás, ou agora, ou 1 milhão de anos na frente, eu vejo no invisível, em cima, no meio, embaixo, e eu me contento em ver até onde a minha vista alcança. A minha preocupação é que o trabalho termine porque eu quero ir para casa para ver a novela. A minha preocupação é porque semana que vem é o final do mês, né, e a minha conta eu posso pagar ou não. Preocupação individual. Nem é individual. A preocupação, o que move a humanidade hoje é o alimento, é o dar alento para as formas, para os medos, para os anseios que cada um de nós criou depois de nascer. Somos seres ancestrais, com algumas centenas de existências nas costas, porque senão não estaríamos aqui, e nós nos curvamos no dia a dia para seres elementares, para seres do astral, que nós criamos, né, há 30, 40, 50, 60, 20 anos atrás, que foi quando a gente nasceu e começou a existir. Há todo um passado humano esperando para ser transformado por nós, porque sim, jamais existiu uma estirpe de seres humanos como existe agora. Jamais existiram seres humanos tão poderosos quanto existe agora, independente de qual foi o rei, qual foi o guerreiro, qual foi o sacerdote, não interessa. Porque quem está aqui hoje foi preparado para estar aqui hoje e está numa ambiência de podendo manipular um poder invisível que jamais foi dado a nenhuma classe de ser humano. E então, de posse desse poder de transformar o presente, o passado e o futuro, eu me atenho, eu me divirto em fazer essa confusão do dia a dia. Então, cabe uma pergunta. Se existe isso tudo, nós somos 7 bilhões de pessoas, somos alimentados por tudo isso aí que você acabou de dizer. É muito difícil porque eles fazem questão de alimentar tudo aquilo que nos mantém cativos. Sim. O que nós fazemos aqui, o que outras pessoas fazem em outros locais, tem força para mudar toda essa situação? Por exemplo, é um exemplo, não sei nem se é cabível. O que nós estamos fazendo aqui há 4 anos, vamos dizer, tem alguma relevância no meio disso tudo? Não estou forçando uma resposta. Eu estou sendo claro. Respondo, mas eu sou assim, você sabe que é assim, a gente não tem nem script nem nada. O que pode ser de perguntar alguma coisa e eu falar aquela palavra Perfeito. Muito simples. Então, não sei. Porque às vezes, muitas pessoas, eu converso com elas na rua, e a gente vai conversando assim, puxa, mas somos um só, eu sou um só, mas nós vamos mudar toda essa estrutura, todo esse esquema, todo esse sistema. Então, qual é para a gente poder passar essa força, essa credibilidade, essa energia, essa confiança para o nosso telespectador, para o nosso irmão? Então, o que representa um tipo de trabalho assim, vamos dizer? É muito engraçado. Bom, primeiro nós não somos um, né? Cada um de nós é um conglomerado de forças, né? Assim, nós somos uma fatia da história humana que está existindo, responsável pelas fatias da história humana e em processo evolucional. E nós somos deuses encarnados. A gente tem condição de criar fisicamente, virtualmente, astralmente, mente concreta. A gente cria no visível e invisível de uma forma que jamais foi dada a ninguém criar. Então, a gente fala assim, mas eu não posso, eu sou só isso, é só por comodidade. Se vocês não fazem o que querem, é porque não querem, porque podem. Depois, o seguinte, o que nós temos feito aqui há 4 anos, né, pode contribuir para que a realidade ela seja visível. A pergunta é muito clara, né? E a resposta também que é o seguinte, que nós temos feito aqui nesse período todo, né? E muitas pessoas também, obviamente, ao redor do mundo inteiro, já fizeram, a gente faz e muita gente vai fazer, é falar sobre uma realidade, entende? O que a gente está fazendo aqui, por isso que eu falei de início, né? Porque a tua pergunta viria agora. É porque o que a gente faz dar para vocês a direção dessa realidade. Quem vai mudar vocês não é o que a gente fala aqui, não é o que vocês vão ler, é o contato de vocês com essa realidade. Então o que a gente faz é mostrar qual é o caminho que você pode andar, porque ali está a realidade. Falamos sobre a Agartha, olhem para a Agartha. Falamos para a Shambhala, olhem para a Shambhala. Falamos sobre o sol oculto, olhem para o sol oculto. Reencarnação, livre-arbítrio, karma, elemental, não interessa o que se falou aqui,
A gente está mostrando uma realidade. Contactem-se com essa realidade e sejam a própria realidade. Essa realidade, ela é irreversível, grego. Entende? Não é porque uma pessoa não acredita que o sol vai nascer amanhã, que o sol vai deixar de nascer amanhã. Se eu ficar em casa ou se eu acordar e ficar com os olhos fechados, o sol nasceu do mesmo jeito. Então, o que se faz aqui é mostrar que há uma realidade que existe e que ela é irreversível, né? O que está sendo dado, o que nos está sendo dado enquanto seres humanos é o prazer de compartilhar conscientemente esse mundo novo, coisa que jamais foi feita. Isso é verdade. Então, a resposta, se é possível transformar, não é questão de se é possível transformar. A questão é que o seguinte, é que nos está sendo dado o direito de ver a coisa acontecer. Nós estamos tendo o privilégio, né, de ver o invisível se transformar em visível. Por quê? Porque esse invisível, que essa realidade, ele está lastreado e ancorado, né, em cada um de nós, que nós somos preparados para isso. Então, se cada um de nós não consegue transformar o seu presente, o seu passado, o seu futuro, é simplesmente porque não se decidiu a fazer isso. Ninguém coloca em prática o vontade, sabedoria, ou amor, sabedoria e atividade. Bom, então nós falamos sobre um elemento, né, um dia no passado, Isso. E quando eu olho, então o que eu sou é espargido para todo o passado invisível da humanidade, e isso é transformado, a gente sabendo ou não, vendo ou não, não importa. Uns veem mais, outros veem menos, mais para cima, mais para baixo, não interessa. Quando eu vou e me foco em algum ponto, algum evento negativo, né, que tenha acontecido um evento, e o negativo aqui é muito bom esclarecer, que é o seguinte, não é que é pecado, não é que é mal, não. O que é negativo para o gênero humano é aquela coisa que é aquele acontecimento, aquele evento que é contrário à evolução. A evolução do indivíduo, a evolução do gênero humano, a evolução da nação, a evolução da divindade. Isso é o conceito de mal. Então, quando há um evento, um relato de um fato, né, que seja ruim, dentro desse conceito, dentro dessa realidade do que é ruim para a evolução, e eu vou e me ligo e vitalizo aquele evento, eu estou alimentando as dores. Que dores eu estou alimentando? As dores do gênero humano. E aí vem a questão do arrependimento, né? Que o arrependimento, ele é como se fosse um catalisador, um elemento que vai disparar vários processos, e o arrependimento, ele alimenta o caminho para todos os tipos de dores humanas. Todos. Quando a pessoa daí se arrepende de alguma coisa, ou então aquela pessoa se compraz, tem prazer em ter um acidente, ela para. Você pode dizer assim, ó, se caiu um pardal, bateu na árvore e caiu na lateral da rodovia, o trânsito vai congestionar, né? Pardal é um passarinho, não um radar, né? Então, por quê? Porque todo mundo vai parar ali e vai pensar assim, pô, árvore miserável, matou o pardal, pô, que pena, coitado do pardal, pô, que pardal legal, vou fazer uma fritada e vou comer. Cada um pensa de uma maneira, né, sobre aquele evento, mas todo mundo vai parar para dar uma sofridinha básica com relação àquele elemento. Por que as pessoas param para ver um acidente? Porque a pessoa vem e te conta assim, pô, você viu o que aconteceu? Morreu 5, 10, 20, 50, 1 milhão. Pô, você viu o que... Então, os alarmistas, os catastrofistas, né, aquele pessoal que se compraz em replicar a dor, é porque é o seguinte, nessa pessoa, né, se alimenta a dor humana. Então, ela te conta uma dor para que você sofra, né, para que você sinta essa dor. E ajude a alimentar. Aquela dor se alimenta em você, você vai se entrelaçar com a dor que daí estava em mim e que estava naquele evento, e aí há uma mistura kármica em eu, você, o evento, e o pardal que bateu na árvore, quem plantou aquela tal da árvore. Então, fica uma massa humana indistinguível. Você não consegue distinguir o que há de correto nesse processo e fica alimentando seres que não têm culpa nenhuma. Nenhum ser que a gente chama de erro, nenhum ser que a gente chama de dor, ele tem culpa por quê? Porque eles não pré-existiram, independente de qual seja o erro grego, independente de qual seja a dor, a aspiração, independente de qual seja a emoção humana, ela foi criada pela humanidade, ela é alimentada pela humanidade. Sim. O passado humano, ele é o somatório do passado de cada um de nós. E o que é o passado de cada um de nós? Por exemplo, sim, se eu, vamos supor, que eu tivesse uma vida equilibrada.
Aí então eu passo a minha vida equilibradamente para evoluir, tentando ajudar, tentando compreender as coisas. Quando eu passo pela minha existência e por ignorância advém o fenômeno que eu chamo de morte, parte da minha existência, da minha alma, né, dessa egrégora, que é essa minha própria egrégora, esses elementares que eu criei, ele vai continuar existindo no astral. Quer dizer assim, é um resíduo que eu deixo para quem vier depois limpar. Isso é o karma humano. Isso é o passado humano doloroso a ser resolvido. O conjunto das dores humanas, né, ele tende a se replicar porque ele precisa se alimentar. Quando eu vou e replico as dores, quando eu vou e sinto prazer em te relatar alguma coisa, sinto prazer em ficar sofrendo pelo que aconteceu há 1000 anos, ou quando eu era pequeno, imagina, isso é a felicidade dos psicólogos, né? Os problemas infantis que cada um teve com o seu pai ou sua mãe, os traumas de infância, e aí os traumas de infância derivam como é que é o nome que se dá? Vida pré-uterina? Não, Grego, não. Na vida pré-uterina é uma felicidade. Sim, você mas está no meio termo entre a conturbada. Não. Quando você tem um conjunto de coisas que chamam que é uma síndrome qualquer. É síndrome o nome que se dá. Então, eles ficam assim, não, eu tive um problema de infância e daí eu não consegui resolver até hoje, e porque daí quando eu era pequeno e me forçava a usar verde, eu não gostava, agora eu detesto verde, e quando meu filho coloca verde eu fico bravo. Então, nós usamos fatos simples, né, na infância de cada um para justificar, né, a incompreensão da vida hoje, para justificar a projeção, né, do meu dia a dia, em vez do passado eu projetar, em vez do presente eu projetar no passado, para justificar que eu sinto prazer em ter dores, para justificar que daí, por conta de eu ter tido um problema na infância, eu tenho o direito de não me ajudar enquanto ser humano, não ajudar a nação onde eu nasci, nem a família onde eu nasci, nem o gênero humano, e eu acho que tenho o direito de sofrer, né, e reclamar contra a vida, contra a lei, e atribuir tudo ao karma. Que karma? O karma que você está ajudando a alimentar, a criar, né? Não, isso é o seguinte, desculpa, é preguiça, é ignorância, é falta de pensar em si mesmo, é falta de entender o mínimo sobre a razão que o levou, né, e que me levou, que levou você, que levou a nós todos a existir. Quem disse que por causa que um dia, né, eu tive um problema na minha festa de aniversário de 1 ano, né, isso me dá o direito de estragar a minha existência, e daí estragar a tua existência, e de viver sendo um azedo, e de viver tendo um problema para resolver, e de replicar esse problema para o outro, e pegar e expandir uma cadeia de dores a vida inteira? Quem que disse isso? Ninguém tem. Esse direito não é dado a ninguém, porque acima dos direitos humanos que nós temos um dever divino de evoluir, e o dever de resolver a humanidade. Nós nascemos para resolver a humanidade. A dor de cada um, o como cada um é, a família que cada um escolheu nascer, né, a pátria que cada um escolheu nascer, o aspecto físico de cada um, é o seguinte, é o karma de berço de cada um, e isso é uma escolha gloriosa. Se eu nasci assim, e eu queria ter 1,90 m, né, e eu tenho 1,70 m, se eu queria não ser magro, ser gordo, se eu queria ter olho marrom e ter olho claro, isso foi a minha opção consciente de antes de nascer, porque é o caminho mais rápido, é o atalho mais rápido para eu esgotar e resgatar uma fatia de karma que eu conscientemente quis trabalhar. Aí eu escolhi que eu vou nascer assim com o olho marrom. Aí eu passo a vida inteira insatisfeito e eu vou e boto uma lente com um olho claro porque eu queria ser assim. Que ignorância, me desculpem. Porque você escolheu nascer assim, porque você, do jeito como você foi parido, né, é a melhor engendração para a lei e para você. Não existe, não mude 1 milímetro, por quê? Porque é assim que tem que ser. Você nasceu para ser assim, porque é uma opção tua, porque você é assim, a peça que você é só se encaixa, né, no mosaico da lei se você tiver consciência que é assim que tem que ser. E não é um determinismo. Né? Ah, mas eu nasci assim e eu sofro porque eu queria ter olho verde, eu ter olho marrom, ou porque eu queria ser rico e eu sou pobre, porque eu queria ter nascido como o rei e eu não sou vassalo. Que é isso? Né? Aí você veja que a existência ela é completamente desperdiçada em dores desconhecidas, né? Se propagam as dores para o futuro humano de uma maneira que não é dada a ninguém fazer, ninguém tem esse direito. Nós temos que ter noção, né? A gente tem que crescer, deixar de ser, como falava o professor Henrique José de Souza, impúbere psíquico.
em púbere psíquico, quer dizer, é criança do ponto de vista evolucional, e entender que cada um está onde tem que estar. Ninguém nasce na família que não lhe é de direito. Ninguém nasce, ninguém escolhe o corpo físico que não lhe é de direito. Ninguém tem a capacidade que não lhe é de direito. Agora, você tem o livre-arbítrio, vontade, amor, sabedoria e atividade para transformar o lastro que você trouxe de berço para resolver. E se eu trouxe, é porque a lei sabe que eu tenho competência para resolver. E por isso diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Isso se aplica ao dia a dia perfeitamente. Tudo que eu tenho para resolver, eu tenho competência para resolver e muito mais. E me deem mais, porque eu vou resolver. Essa que é a postura. A gente uma vez usou um termo aqui, que é a questão da intrepidez. É intrepidez mesmo. Por quê? Porque a gente nasceu para transformar o gênero humano. Não nascemos para ficar chorando. Se fosse para nascer para ficar chorando e se lamuriando e perpetuando o karma de cada um, e a vida de cada um, e o karma humano, porque quando eu tinha 10 anos eu queria isso, não sei o que e tal, ou eu queria ter ganho, isso tem uma pessoa que está assistindo, uma boneca pequena, grande, quando eu tinha tal idade, e a minha irmã ganhou uma boneca grande, e eu ganhei uma boneca pequena, ótimo, e daí? E aí isso é justificativo para levar uma vida amarga e aí gastar 1 milímetro, um minuto de vida, ou 1 milímetro de deslocamento no tempo com isso? Quem que disse? E a fatia humana que está apostando em nós? E meus antepassados todos? Não é? Então, assim, um dos meus ramos familiares veio da Áustria para a Itália no ano de 1090. Um dos ramos raciais. Eu não sei os outros. Deve ser um bando de bandido, porque, né, imagina, né, todo mundo era bandido. Sim, né? E então, eu sou responsável, né, pelo meu pai e mãe, pelo pai e mãe de cada um deles, pai e mãe de cada um deles. Então, eu, né, sou responsável pelo que fizeram de certo e errado bilhões de seres humanos para eu acontecer, para que eu acontecesse, para que eu existisse. Sim, tem muita, né, coerência. E esse lastro humano está para ser resolvido. E aí eu venho aqui e digo, não, porque quando eu tinha 1 ano, né, aí então o pai e minha mãe saíram da sala onde é que estavam fazendo a festinha, e aí veio uma tarântula e mordeu no meu dedo, e aí eu chorei, não gostei e tal. E aconteceu, e é grande coisa. Né? Azar da tarântula que veio, me mordeu e morreu, era a hora. Entende? E aí por causa disso, eu falei assim, não, por causa disso então eu não vou tomar água, eu odeio aranha hoje. O que é isso? Não pode. Né? E aí se a gente não consegue nem entender o que cada um de nós é, como que eu posso querer transformar o meu passado? Como eu posso querer transformar o passado humano se eu não tenho nem o exercício do direito de transformar minha própria vida? Quem que disse que porque eu tenho uma conta atrasada para a semana que vem, né, isso me dá o direito de achar que a vida é ruim? Que vida? Vocês entendem o que é a vida para achar que tem esse direito? Não, desculpa. Não entendem e não tem esse direito. Então o que a gente tem que fazer, voltando, então acabou a sessão aperto, né? O que acontece? Nós temos que olhar para o nosso passado. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, no 7º mês, daí eu sei que ela brigou com meu pai, e ela ficou preocupada, ela teve que sair de casa, né? E eu estava tendo o mesmo sofrimento que ela. Ótimo, né? Aconteceu. Foi bom, porque eu nasci jamais preparado para correr mais rápido, né? Isso tem um impacto qualquer na minha vida? Tem, por quê? Porque hoje eu lembro, só que hoje eu lembro como um aprendizado. Então, sim, essa que é a chave. Outra visão do caso, do efeito. Essa que é a chave para transformar o passado de cada um. Não adianta esconder, não adianta fazer de conta. Aconteceu, fez, errou, devia ter feito, aconteceu assim. Ótimo. Era o que tinha que ter acontecido, porque nós, quando nós temos o karma de cada um, o da família que nós escolhemos, né, da nação que nós escolhemos, e a expectativa da lei. É um conjunto de coisas muito poderoso, muito grande, que interfere para que as coisas aconteçam, às vezes antes que a gente tenha domínio sobre elas. Então, olhem para o passado de cada um de vocês, não que vocês tenham problemas para lembrar de infância, de passado, obviamente ninguém tem, né? Óbvio, né? Mas supondo que cada um de vocês tenha uma coisinha para resolver, né? Então, meu pai deixou minha mãe, não sei o quê, o meu irmão, não interessa, cada um sabe as coisas que tem para resolver. Olhem para essas coisas, dê uma repassadinha. Assim, quando eu vou dormir, todos os dias, antes de morrer à noite, antes de ir para casa à noite, toda noite a gente vai para casa, e por isso a sensação de saudade, né? Que a gente só se encontra quando a gente dorme.
eu dou uma repassada assim rápida no dia a dia. Acordei, que eu pensei de manhã, não sei o que eu fiz, o que eu comi, o que eu fiz hoje. Hoje eu fiz 1, 2, 3, fiz 63 coisas e queria ter feito 64. Muito bem, então amanhã eu vou fazer 64 e mais uma. E durmo. Então, o processo de repassar o dia, faça o seguinte, repassem a vida. O que eu fiz quando eu tinha 1, quando eu tinha 2, quando eu tinha 3, 4, 5, 6, e vejam, né, esse acontecimento, aquela criatura que era vocês, vivendo aquele dia a dia, errando naquele dia a dia, sendo vista por vocês hoje, mais experientes, divinos em evolução, conscientes, jogando para um dia do passado de cada um de vocês a mesma consciência, a mesma vitalidade, a mesma alegria que a gente joga quando a gente vê um fato verdadeiro no passado. Aí então eu olho aquele dia que existe, o dia a dia da vida de cada um de nós existe da mesma forma como existe o dia em que foi criada lá a primeira pedra das pirâmides, ou quando o Cabral chegou dia 22 de abril. Então, o dia de cada um está ancorado vitalmente, astralmente no plano, né, mentalmente. Então, olhem o dia a dia de cada um como a divindade olhando aquele erro que se manifesta para ser sublimado. Perdoem a vocês mesmos. Não perdoar no sentido de religião, isso não existe. Perdoar é compreender que naquela época, naquele dia, no dia a dia de cada um de vocês, vocês fizeram o melhor possível para aquele momento evolucional. E hoje, então, vocês vão e corrigem e complementam aquilo que não foi feito naquela época. É a divindade evoluída conversando e mudando o dia a dia da divindade em evolução. Eu me transformo no passado, eu recrio meu passado inteiro. Então, o que é o meu passado? O meu passado é tudo que eu fiz no dia a dia, entendido pelo que eu sou hoje. Quando eu olho para o meu dia a dia, quando eu olho para o meu passado me olha e se mistura com o que eu sou hoje. Hoje eu sou melhor? Sou. Hoje eu sou pior? Sou. Vou melhorar? Vou. Onde é que eu vou chegar? Aonde eu quiser. E o que eu posso fazer sobre o meu dia no passado? O que eu quiser. Eu vejo meu dia a dia da forma como eu quero. Quando eu vejo meu dia a dia, eu recrio meu passado. As dores do meu passado deixam de ter impacto sobre o meu presente. Eu me desenlaço, eu me desincompatibilizo, eu saio, eu deixo de alimentar dores que eu criei naquele dia, em 22 ou 12 de maio, não sei quanto. Quando eu deixo de fazer isso, toda a vitalidade que está sendo sugada por mim mesmo, do meu passado, ela é concentrada no meu dia a dia. Aperta-se o botão turbo, eu posso criar o que eu quiser hoje. Não tem razão para alimentar uma dor do passado de cada um, porque ela foi alimentada e criada naquele dia. Hoje eu vou, eu olho, eu não alimento, eu entendo por que aconteceu, eu sublimo e vejo que hoje o caminho é diferente. A chave para a gente transformar o passado de cada um é o seguinte, é sem resíduos. Nenhuma dor do passado, do meu passado, nenhuma dor, que é o conceito de karma, se alimenta mais de mim hoje. Aí eu sou intrépido, porque eu olhei para cada uma delas e entendi o que aconteceu em cada dia e as liberei. Quando eu faço isso, eu alterei o meu, e alterei o teu, e alterei o entorno de todos que estavam comigo naquele dia, e da mesma forma como quando eu olho para 22 de abril de 1500, eu altero até o passado da Atlântida, eu alterando o meu dia a dia, eu alterei o dia a dia do primeiro ser que pariu o meu tataravô há 50, 60, 100 mil, 1 milhão de anos atrás. Nos foi dada a competência, nos foi dada a condição de criar uma reação em cadeia, onde eu olho para o que eu fiz ontem, e esse meu olhar sobre o que eu fiz ontem cria uma reação que altera o olhar sobre o primeiro dia do primeiro ser humano na face da Terra. Essa que é a chave para transformar o passado. Você viu que eu fiquei quietinho hoje, né? Sim, e aí em fazendo isso, em eu não alimentando mais o passado e nem as dores, a vitalidade que há em mim é usada, sabem para quê? Sabem para quê? Para viver. Ninguém mais precisa viver menos do que 100 anos. É só não ficar lastreado no passado. Só isso. Maravilhoso. Hoje, enquanto você estava falando, eu estava vendo, como você diz, né? Mas é isso aí. E realmente o segredo está aí. Cada vez que eu olho para o meu passado com compreensão, porque cada dia eu estou melhor, cada dia eu tenho mais conhecimento,
eu sei discernir muito bem e transmutar tudo aquilo que eu quero fazer e deixo de alimentar e você aquilo. vê que daí o passado de cada transformo. um e o passado humano, grego, é exatamente o que impede que a gente veja o que está por ser visto. Porque em vez de eu olhar para o infinito, em vez de olhar para o sempre, eu olho para ontem. Mas não, eu vou projetar minha vida. Eu olho para amanhã. Olhar para amanhã é o seguinte: pô, eu queria amanhã ganhar na loteria. Dá licença, vamos agir divinamente. Quer ganhar na loteria? Sim. Construa a riqueza. E a riqueza não é ter dinheiro. Também é ter dinheiro. É uma derivada, porque quando você é rico, aí você cria uma condição de fatores que atrai os gênios da riqueza para que em você se manifeste. Porque todo o invisível, ele quer ser visto, ele quer ser verbalizado, ele quer ser vivido, né? Tanto a dor quanto a felicidade. Então, se a dor e a felicidade coexistem, e na verdade são variantes, por que não ser feliz? Com certeza. Maravilhoso. Olha o tempo, vocês perceberam que passou aqui? Bom, mas o grande trunfo de hoje é que nós mudamos o passado. Mudamos o passado. Já não é mais, nós não somos mais os mesmos, o passado não é mais o mesmo. Então hoje nós estamos felizes por termos participado junto aos nossos queridos irmãos que estão aqui, em casa também. Jorge, mais uma vez, obrigado, né? Obrigado a você. E feliz sempre. Um fraterno abraço a todos. Eu desejaria que cada um tivesse em casa um espelho que mostrasse a vocês o que vocês veem e o que vocês não veem, para que mostrasse a vocês quem vocês são. Então, eu desejo a vocês, resolva o seu passado, contribuam para resolver o passado humano, resolva o karma humano, vejam quem vocês realmente são, tenham uma longa vida, saudável, fraterna, feliz, e até sempre. Fiquem em paz. Até sempre.